Fala pessoal, e aí, tudo beleza? Hoje estaremos falando sobre o processo de gametogênese, o processo de produção de gametas, tanto a parte masculina quanto a parte feminina. Esta aula nada mais é do que uma aplicação de tudo aquilo que aprendemos anteriormente sobre mitose e meiose. Então fica ligado aí que a gente já volta! Então, gente, estamos agora aqui para falar sobre este processo chamado de gametogênese, certo? A gametogênese que nós estaremos trabalhando neste momento agora já será chamada de espermatogênese. Então, nós trabalharemos agora, nesse instantinho agora, a parte masculina, onde ela vai acontecer. Ela vai acontecer nos chamados túbulos seminíferos. Então, nos testículos, nas partes chamadas de túbulos seminíferos, né, que são túbulos enovelados dentro do testículo, é ali, nas paredes desses túbulos, que acontecerá o processo de espermatogênese. Então, onde tudo começa? Tudo começa lá do início, onde nós temos células chamadas de 2N, tá? Essas células são chamadas de células germinativas. Células... Opa, ficou fora ali. Células germinativas. Então, a gente vai ter essas células chamadas de germinativas. Nos meninos, esse processo começa a acontecer a partir ali dos 7 anos, 8 anos, 9 anos de idade, onde a gente começa a ter um processo de multiplicação intensa dessas células aí. Então, elas começam a se multiplicar. Se multiplicam. E vão multiplicando, né, monstruosamente. Agora, o que eu quero que você perceba aqui é que as células que serão formadas, as células que estão sendo formadas aqui, perceba, 2N cromossomos permanecem com 2N cromossomos. Então, qual é o tipo de divisão celular que acontece nesse início? É a mitose. Epa! Então, nem todo o processo de gametogênese acontece apenas a meiose. Ela começa acontecendo com mitose, que é essa multiplicação inicial dessas células. Essas células agora serão chamadas de espermatogônias. Nós vamos ter uma nomenclatura semelhante para a ovulogênese. Então, as células germinativas, as células iniciais, as células primordiais, 2N, começam a fazer uma trolhada de divisão celular, de mitose, e produzem aí as espermatogônias. Esta fase inicial aqui, de processo de multiplicação, tá? Essa fase inicial é chamada de fase de multiplicação, tá? Ou também chamada proliferativa, ou proliferação. Então, a gente vai ter aí a fase chamada de proliferativa, tá? Ou multiplicação. Beleza? Nomezinho aqui até não importa muito. Agora, o que vai acontecer com essas espermatogônias? Lembrando que a cada ejaculação, o homem tem que estar liberando de 400 a 500 milhões de espermatozoides. Então você imagina a quantidade de espermatogônias que tem que estar sendo produzida. Eu vou pegar apenas uma. Vou pegar esta uma aqui e vou fazer ela
crescer, ela vai passar por uma fase de crescimento, tá? Ela está aumentando de volume, ela está se preparando, na real, gente, para o processo de divisão celular chamado de meiose. Então, nós vamos ter que passar todo o processo de duplicação de organelas, aumento de volume celular, tudo vai ter que ser duplicado. Essa célulazinha agora é chamada de espermatócito. Espermatócito, tá? Espermatócito de primeira ordem. Então, esta célulazinha agora aqui, ó, ela cresceu. Então, o que eu preciso que você entenda é que aqui não teve divisão celular. Não tem divisão celular nesse momento. Ok? Então, nem tudo é só divisão celular. Então, vamos lá. O que vai acontecer agora com esse espermatócito? Esse espermatócito vai entrar no processo de meiose. Lembrando que nós temos a meiose 1 e temos a meiose 2. Na meiose 1, tá? A meiose 1, o que nós precisamos lembrar sobre ela? Que ela é um processo reducional. A meiose 1 ela é reducional. A meiose 1 tem pareamento de homólogos. A meiose 1 tem crossing over. Então, essas duas novas células que aparecerão aqui, tá? Que aparecerão aqui, serão N cromossomos. Opa, então não é mais 2N, são N cromossomos. Então eu preciso que você veja o seguinte, esta célulazinha agora será chamada de espermatócitos, tá? De segunda ordem. Espermatócito de segunda ordem. Essas célulazinhas continuam fazendo o processo de divisão celular. Tem que continuar dividindo a célula, tá bom? Então, o que vai acontecer nesse processo? A meiose 2. Então, agora teremos o processo de meiose 2. Então, na meiose 2, tá? A meiose 2, chamada de equacional, a meiose 2 equacional, gerará, então, duas novas células nessa primeira espermatócito e mais duas célulazinhas aqui embaixo. Então, N cromossomos também. N cromossomos. Ok? Este processo, né, nós não colocamos aqui atrás, este processo onde nós tivemos o aumento do volume celular, nós chamaremos de fase de crescimento. Então, é a fase de crescimento. Agora, esta fasezinha aqui, ó, que nós temos esse processo todo acontecendo aqui, ó. Esse processo todo é a fase de maturação ou amadurecimento. Ok? Só que o que eu quero que você olhe é, já fizemos a meiose 1, já fizemos a meiose 2, tá? Criamos essas 4 célulazinhas aqui, que agora serão chamadas de espermátides, tá? As espermátides, tá? Então tá ali, ó, espermátides. Tá vendo agora essas 4 célulazinhas aqui, ó? Elas têm cara de espermatozoide? Não tem cara de espermatozoide. Então elas precisam ficar com cara de espermatozoide. Mas lembre-se bem, esta célula já atingiu o mínimo de cromossomos que ela tem que ter, que é N cromossomos. Não existe nada menor do que N cromossomos. Só que ela agora precisa se especializar e ficar com cara de
espermatozoide. Então, olha só, vai ficar com cara de espermatozoide. Essas célulazinhas agora, N cromossomos, N cromossomos, N cromossomos, serão os espermatozoides. Então, vamos botar o nomezinho aqui, espermatozoides. Espermatozoides. Agora, a minha pergunta, esses espermatozoides são iguais ou são diferentes? São diferentes. Por que eles são diferentes? Porque eles passaram pelo processo de meiose 1, passou pela meiose 1, aqui aconteceu o crossing over, e agora nós estamos trabalhando com 4 células aqui iniciais que só vão se especializar e virar espermatozoide. Agora, gente, essa fasezinha aqui, ó, essa fase é uma fase de diferenciação. Então vamos botar aqui, ó, fase de diferenciação. Diferenciação. Esta fase de diferenciação, ela em particular, somente ela vai ter o nome de espermiogênese. Espermiogênese. Então, veja só, nós temos 4 processos: a fase multiplicação, a fase de crescimento, a fase de maturação e a fase de diferenciação. O processo todo se chama espermatogênese. Espermatogênese. O processo somente aqui, ó, de transformar TID em zoide se chama espermiogênese. Então, isso aqui, ó, é um processo de transformação da espermátide em espermatozoide. Então, veja o que eu vou dizer. O processo de espermiogênese está embutido no processo de espermatogênese. Processo de espermatogênese é o processo total, tá? Desde as células germinativas até o espermatozoide. Esse é o processo de espermatogênese. Agora, só a finaleira, TID em zoide, se chama espermiogênese. Professor, e aí como vai acontecer isso? Bom, gente, isso aqui começou a acontecer a partir dos 7 anos, 8 anos de idade e começa a continuar, vai continuando até quando? Até o final da vida do indivíduo. É claro que na parte masculina nós não temos aquelas fases hormonais, tá, que existem nas mulheres, que existe a fase de amadurecimento, existe a fase do final desse processo de maturação dos gametas. No nosso caso, não existe isso. O que vai acontecer é que um homem de 70 a 80 anos talvez não tenha a mesma quantidade de gametas disponíveis, mas o processo é o mesmo, tá? Desde o início até o final vai ser o mesmo, talvez com uma intensidade menor. Agora, olha o que eu vou escrever aqui, ó, uma pergunta que aparece bastante. Um espermatócito de primeira ordem produzirá 4 espermatozoides, tá? Funcionais. As 4 células funcionam e são diferentes entre si. Isso aqui é algo extremamente importante, gente, porque eles perguntam para vocês, olha, de 400 espermatócitos de primeira ordem, quantos gametas serão formados? Opa, se são 400, a gente vai ter que multiplicar isso por 4, ok? Então, se são 400, nós vamos ter que fazer o que no final da história? A gente vai ter que fazer 1.600 gametas, ok? Então, 1 para 4, sempre um espermatócito de primeira ordem para 4 espermatozoides funcionais e diferentes. Beleza? Vamos falar então agora da parte feminina.
O processo que acontece na parte feminina é semelhante em termos de nomenclaturas. Porém, nós temos algumas diferenças bem marcantes, onde o período, tá? O período que está acontecendo é a principal diferença, tá? Mas uma segunda grande diferença que nós vamos ter é a quantidade de células funcionais formadas, tá? Independente, tá? Diferentemente da parte masculina, onde nós temos lá milhões de gametas sendo produzidos, aqui não. A mulher já nasce com uma quantidade limitada de células e durante todo o seu período fértil, né, de fertilidade na sua vida aí, ela vai liberar poucas células funcionais, ok? Vamos ver como é que isso acontece? Então vamos colocar o nome aqui, ovulogênese. Então, a ovulogênese, ovogênese ou oogênese, tá? Acontecerá lá nos ovários. Então, esse processo acontece lá nos ovários, nas estruturas chamadas de folículos ovarianos. Então, vamos começar aí. Agora, tudo começa como? Com as células primordiais, as células germinativas, né? Então, nós temos aqui as células germinativas, ok? Só que você está lembrado, quando é que isso aconteceu no menino? No menino começou essa multiplicação intensa, e a partir ali das 7, 8 anos de idade. Agora, a multiplicação intensa aqui, ó, essa multiplicação intensa vai multiplicando, multiplicando e formando aí uma trolhada de célulazinhas. Esse processo acontece na fase ainda intrauterina. Tá? A menina ainda não nasceu e o processo todo está acontecendo já, ok? Então, essas primeiras células 2N, 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 2N que nós estamos trabalhando aqui, né? Falando num processo de mitose, este processo se chama também fase de multiplicação ou proliferação ou proliferativa. Então, a fase de multiplicação. O mesmo nomezinho, porém já estamos falando em épocas diferentes, ok? Vou pegar agora uma célulazinha só, e isso vai acontecer com todas elas ao mesmo tempo. Vou pegar uma célulazinha só e vou fazer crescer. Então ela cresceu, continua sendo 2N cromossomos. Esta célulazinha agora, né, tem um nomezinho diferente. A célulazinha que se formou anteriormente, ela é chamada agora de ovogônias. Então, nós temos aqui as ovogônias. Esta célulazinha aqui, que está aparecendo aqui agora, nós chamaremos de ovócito 1, ou ovócito de primeira ordem. Perceba, o que aconteceu aqui semelhantemente à espermatogênese? Só houve um crescimento. Aqui não tem divisão celular. Não tem divisão celular. Então, é apenas uma fase de crescimento. Então, fase de crescimento. É uma fase de crescimento. Ok? E aí, a menina já nasceu? Não, a menina ainda não nasceu, gente. A menina não nasceu. Agora, quando começar o processo de meiose 1, que tal o negócio? Começaremos o processo de meiose 1, a meiose reducional, blá, 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 blá. Aqui, por volta aí do 7º, 8º mês de vida intrauterina, esse processo vai ser interrompido, tá? Então, vamos botar aqui, ó, entre o 7º e o 8º mês,
tá? Intrauterino. A menina ainda não nasceu, tá? Esse processo vai paralisar, ok? Ele vai paralisar. Tá, e quando vai ser retomado? Vamos ver alguns dados aí. A mulher, quando ela nascer, ela vai nascer com 200 mil a 400 mil ovócitos de primeira ordem. A gente coloca esses números aí, tá? 200 mil a 400 mil. Vai variar aí pelos autores nos livros aí. Mas 200 mil a 400 mil. Lembra, a cada processo de ejaculação na questão masculina, o que acontece? A liberação de 400 a 500 milhões de espermatozoides. Aqui não, a mulher está nascendo com 200 mil a 400 mil ovócitos de primeira ordem, ok? Então vamos lá, essa menina vai crescendo, vai se desenvolvendo e aí vai chegar o determinado momento onde vai começar todo o processo hormonal, liberação de FSH, toda a produção de estrogênio, a produção de LH, progesterona, todo aquele processo que nós vamos ver depois lá na fisiologia, o ciclo ovariano. E nesse processo do ciclo ovariano, começa a acontecer, sob influência do FSH, o amadurecimento. Então esses processos de divisão celular começam a acontecer. Só que agora veja o seguinte, na primeira meiose, na espermatogênese, formaram duas célulazinhas. Aqui formará uma célula e uma outra que seria uma célula, mas agora uma célula atrofiada. Esta célula funcional, tá? Nós vamos chamar de ovócito 2, tá? Esta célula vamos utilizar, mas essa estrutura aqui que está junto ali no folículo ovariano vai ser chamada, no caso, de polócito ou glóbulos polares, tá? Polócito ou glóbulos polares. Esses glóbulos polares aqui, ó, glóbulo polar, ele não vai ser utilizado, ele é uma célula atrofiada. Tá, professor, mas por que foi produzido? Foi produzido porque eu preciso reduzir o número de cromossomos, tá? Mas só que eu tenho que liberar o mínimo de gametas possíveis, também temos que lembrar, porque a mulher não pode ficar tendo uma gestação múltipla. Ela pode ter, mas isso não pode ser uma regra. O nosso corpo não aguenta muito isso, tá? Então, aconteceu aí que a natureza proporcionou essa divisão celular, só que atrofiando uma célulazinha. Agora, olha que legal. A mulher, no processo de ovulação, tá, que é o processo que ela vai ter, amadurecer o óvulo está pronto para ser liberado, ele vai ser jogado lá na tuba uterina para uma possível fecundação ou não. Agora tem um segredinho interessante. A mulher, ela não libera óvulo lá na tuba uterina. Ela libera essa célulazinha aqui, ó, o ovócito de segunda ordem ou ovócito secundário. Então, na real, a mulher ela não ovula, a mulher ovocita, tá? Ela está liberando um ovócito. Agora, veja o negócio. Se por acaso o espermatozoide chegar aqui, ó, o espermatozoide chegou aqui, lá no ovócito 2, que foi liberado lá na tuba uterina. Se ele tocar aí o ovócito 2, conseguir entrar, tudo aquele processo iniciando a fecundação, aí sim acontecerá a meiose 2. Então, agora a célulazinha que eu vou deixar aqui em cima, tá? Que será o chamado óvulo. Então, este óvulo, N cromossomos, tá? N cromossomos, o material genético dele, tá? O pronúcleo dele, se unirá com o pronúcleo do espermatozoide, para a formação, então, de um novo núcleo, o núcleo do zigoto. Ok? Mais uma célulazinha atrofiada
E essas célulazinhas aqui também acabam sofrendo uma nova divisão celular. Elas são atrofiadas, elas não servem para nada. Então, qual é o resultado final desse processo? É a formação de um óvulo e 3 glóbulos polares. Eu tenho 3 glóbulos polares. Que vão servir para quê? Para nada, não servem para nada. Mas eles tiveram que aparecer para que houvesse a redução do número de cromossomos. Este processo como todo se chamará de fase de amadurecimento ou maturação. Maturação ou amadurecimento. Igualzinho o processo de espermatogênese. Tá? Então, esse segundo momento aqui é a meiose 2. Então, a meiose 1 é a meiose reducional. A meiose reducional ela foi interrompida lá em todas aquelas células, lá na fase intrauterina, e quando começar toda a liberação de hormônios do ciclo ovariano, basicamente todos os ovócitos de primeira ordem começam a fazer o processo de meiose 1. Porém, como diz, a mãe natureza deu sempre um jeito de acelerar uns processos mais do que os outros. Então a gente sempre vai ter um óvulozinho, né? Um ovócitozinho primário que vai sair na frente de todos e aí vai fazer todo esse processo. Quando acontecer a liberação do ovócito 2, todo o processo se interrompe, tá, gente? Então a mulher não fica liberando ovócito secundário toda hora. Ela vai ter o processo de liberação do ovócito durante o ciclo ovariano. Então, quando a mulher fizer o processo de ovulação, todo o processo com aquelas células que estão ali nos ovários para, tá? Então, vai parar. E aí a mulher liberou esse. Agora, se ele for fecundado ou não, temos duas coisinhas para acontecer. Se for fecundado, a meiose 2 acontece. Se não for fecundado, ele vai ser jogado fora nessa forma mesmo. Então a mulher joga fora um ovócito de segunda ordem. Ok? Então, percebe. Agora aquele macetinho que eu falei para você ficar ligado lá. Não macetinho, mas uma informação importante. Um ovócito de primeira ordem, lembra que eu escrevi um espermatócito de primeira ordem? Agora estou colocando um ovócito de primeira ordem produzirá um óvulo funcional. Um óvulo funcional. Apenas uma célulazinha. Olha lá, um ovócito de primeira ordem formará apenas um óvulo funcional, mais 3 glóbulos polares, que não são funcionais. Quer dizer, não vão servir para nada. Agora, um negócio que eu tenho que falar para você. Tá, mas e como é que serão formados os gêmeos? A gente vai ver o processozinho depois dentro da genética, tá? Mas eu quero que você perceba o seguinte, de um ovócito só sai um óvulo. Então, se nós tivermos um caso de gêmeos idênticos, nós vamos ter esse gêmeo idêntico surgindo de um óvulo único. Tá? A gente vai ter a formação de um zigoto e o zigoto é dividido ao meio. Então, a gente fala da poliembrionia. Mas agora, se uma mulher tiver um fenômeno de poliovulação, o que seria uma poliovulação? Vamos voltar um pouquinho antes do óvulo, seria a liberação de vários ovócitos de segunda ordem. Então, não é que esse glóbulo polar também ficou funcional. Não, é que nesse ovócito aqui saiu um ovócito de segunda ordem. De um outro ovócito primário também saiu um ovócito de segunda ordem. Lembra que eu falei que a natureza dá um jeito sempre de adiantar o processo para um deles, mas às vezes os dois processos estão bem adiantados, para esse ovócito aqui e para um outro ovócito lá. Então, o que aconteceu? Na poliovulação, a mulher vai liberar mais de um
óvulo. Nesse caso, cada óvulo fecundado por um espermatozoide diferente formarão zigotos diferentes. Consequentemente, formarão indivíduos diferentes, ok? É o fenômeno de poliovulação. Legal? Que vai formar o que a gente chama de gêmeos fraternos, que são gêmeos não idênticos. Quando existe apenas um óvulo fecundado por um único espermatozoide e depois o seu zigoto se divide ao meio, nesse caso nós teremos a formação dos gêmeos monozigóticos ou idênticos. Então, vamos revisar esse processo depois ali dentro da genética, mas eu quero que você perceba agora. É sempre um espermatozoide para um óvulo, tá? Sempre um espermatozoide para um óvulo. Ok, gente? Ah, uma outra coisa que vale a pena falar para você, tá? Relembrar. Quando estiver acontecendo o processo de espermiogênese, aqui não acontece, né? Aqui não tem aquela fase de diferenciação que aconteceu na espermatogênese. Eu estou voltando agora lá na espermatogênese. Olha só, vou trazer de volta aqui a nossa folhinha. Então, olha aqui, ó. Nesse processo de espermiogênese aqui, ó. Tá vendo? Não existe mais divisão celular. Então, não tem mais divisão celular. Esse processo apenas é a diferenciação, ok? Lembrando, então, na ovulogênese acabou aqui, ó. Na espermatogênese tem esse processo a mais aqui. Mas não existe mais a divisão, tá, celular. Então, nós acabamos no processo de ovulogênese, que é o que a gente acabou agora aqui, ó, na fase de maturação. Beleza, gente? O que eu tinha para falar para vocês sobre gametogênese é isso aqui. Aproveitem bem, aproveitem bem. Lembrando que esse processo aqui na mulher, ele tem época para começar e tem época para terminar. Quando a mulher entrar em todo o processo lá de menopausa, que vai coincidir com uma série de mudanças hormonais, na parte fisiológica lá feminina, a parte de gametogênese também se encerra. Então, a produção de gametas encerrou, ok? Então, diferentemente do homem, que o processo vai até o final da vida, a mulher tem época para terminar esse processo de fertilidade na sua vida. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima, gente!